Olá! A eleição presidencial deu vitória a um projeto que tem a redução da desigualdade social entre os brasileiros como parte fundamental do programa. Mas como isso pode ser feito é uma questão complexa. Os caminhos do crescimento são tema deste Agenda, onde eu recebo o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Paula, que coordenou o livro A Economia Brasileira na Encruzilhada, série de artigos onde vários autores apresentam possíveis caminhos para a recuperação econômica e social do país. Professor Luiz Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. É um prazer estar aqui com vocês e poder discutir os rumos da economia brasileira, particularmente para o próximo governo. O senhor coordenou um livro, são artigos de vários economistas, de vários professores universitários, intitulado A Encruzilhada da Economia Brasileira. Então, eu vou começando com uma pergunta que pode parecer óbvia, mas para a gente que não está no meio da economia propriamente dito, não é tão óbvia assim. Qual é a encruzilhada que vocês consideram que vive a economia brasileira? Olha, eu acho que a principal encruzilhada que a economia brasileira tem é uma tendência que eu chamo de uma tendência de semi-estagnação. Por que eu chamo de semi-estagnação? A economia brasileira ela tem crescido, ela teve uma recessão profunda em 2015, 2016, né? E normalmente quando você passa por uma recessão, você tem uma recuperação econômica, o que a gente chama de ciclo econômico. O que acontece, particularmente a partir de 2017, é que a economia brasileira ela não se recuperou, ela está andando para o lado. Quer dizer, ela não está com um crescimento negativo, mas o crescimento médio da economia brasileira, 2017 até 2022, ele é da ordem aí de 1,3%, 1,4%. Considerando que o crescimento da população brasileira é de 0,8%, isso dá um crescimento da renda per capita praticamente nulo. Então, eu acho que essa é a grande encruzilhada da economia brasileira, né? A gente teve, sem dúvida, né, os impactos da Covid na economia brasileira, né? A economia brasileira é bastante suscetível a choques, né? Mas independentemente disso, né, mesmo tirando o ano de 2020, né, o que a gente observa é essa tendência de estagnação e da incapacidade até o momento de encontrar um caminho para a retomada do crescimento, né? E junto com isso tem uma série de outros problemas né? Você tem um problema de uma precarização da força de trabalho, aumento do trabalho informal, você tem aumento da pobreza, você observa depois de um período grande de redução da desigualdade social. Nós voltamos, né, desde 2016, a aumentar a desigualdade social, que significa que as faixas de renda mais baixas estão com uma participação menor na renda total, né? Então, é um cenário, né, bastante preocupante que a gente se defronta e os desafios para enfrentar esses problemas, eles são enormes. Professor, a gente tem usado muito a pandemia, tem justificado realmente esse momento que a gente está muito ruim. Mas o senhor falou aí, desde 2017, teve a crise de 2015, 2016, quando teve o impeachment da ex-presidente Dilma. Teve em 2017 um outro governo que entrou já em 2016. E a gente tem aí dois grandes acontecimentos importantes na economia. Primeiro, a questão da reforma trabalhista e segundo, a questão do teto de gastos. E eu pergunto isso, coloco isso, porque o senhor falou de duas coisas, da precariedade do trabalho, né, e a gente tem aí uma falta de investimentos. Qual foi a importância desses dois eventos? Qual é o peso desses dois eventos que na época foram apresentados como uma grande solução para o salto que daria no futuro a economia brasileira? Qual é o peso desses dois eventos? Eles poderiam realmente ter servido como trampolim para esse salto ou eles foram digamos assim, um freio na economia brasileira? Como é que porque já dá para avaliar isso, né? Embora assim seja, eles foram implementados, né, a partir de 2017, né, um período, não é um período longo, mas também não é um período curto, né, para fazer uma avaliação mais aprofundada, né? Mas a
a minha percepção, né, quer dizer, primeiro, particularmente com relação ao teto de gasto, ele foi uma regra que já na época que foi implementada, vários analistas colocaram que era uma regra muito complicada. Complicada por duas razões principais. Primeiro, porque ela tira da mão do governo qualquer possibilidade de uso da política fiscal de forma contracíclica. O que é isso? No momento que a economia se desacelera, eu não estou falando do período Covid-19, não. Estou falando de qualquer período de maior desaceleração da economia, que os gastos privados, consumo dos trabalhadores, o investimento das empresas caem, é natural que você utilize o instrumento fiscal, o gasto público, para compensar, pelo menos parcialmente, essa queda do gasto privado. Isso é normal, qualquer economia, qualquer governo faz isso. Então, primeiro, como a regra ela congelou em termos reais o gasto público, você tirou da mão do governo esse instrumento de estabilização cíclica da economia. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que vários analistas apontaram na época que ele era inexequível. Você estabeleceu uma regra de 10 anos, podendo ser estendida por 20 anos, mas se pensar que, bem ou mal, a gente tem um crescimento da população brasileira de 0,8% ao ano, isso significa uma demanda maior por serviços públicos. Você congela os gastos públicos e diz que é o seguinte: se você tiver que aumentar em alguma rubrica, você vai ter que tirar de outra. Mas várias rubricas são complicadas de mexer, educação, saúde, que estão extremamente carentes de recursos. Na prática, o que aconteceu? Na prática, aconteceu que o investimento público, aquele investimento em infraestrutura, vários estudos mostram que investimento em rodovias, em energia, eles geram um efeito de crescimento maior na economia, eles viram a variável de ajuste. Então, eles ficaram praticamente em níveis muito baixos. E isso é um dos fatores que acaba contribuindo para a economia ficar anêmica, digamos assim. Então, essa questão do teto de gastos, o que o governo Bolsonaro fez foi criar vários artifícios para burlar esse teto de gastos. Então, praticamente ele já naufragou. Então, Professor, isso vai ter... Não. Então, indo para frente, a gente tem, o senhor falou de um crescimento praticamente zero da renda per capita das famílias, né? Sim. E aí a gente entra dando um salto aí para o nosso momento atual, a gente tem um problema grave que é esse grande endividamento das famílias, né? Os dados, eu vou pedir o nosso diretor, o Daniel, para colocar aqui na tela, os dados do próprio Banco Central mostram, que a gente tem aí, e aí nós pegamos só 2021, 2022, não fomos nem mais para trás, o endividamento das famílias crescendo muito, de 44%, isso aqui da renda de um ano, da renda acumulada de um ano, 44% dessa renda comprometidos em 2021 e 2022 de 52%, quase 53% dessa renda. Esse endividamento das famílias, qual é o grande complicador disso, do endividamento? Porque tem momento que o endividamento é investimento, tem momento que não, que endividamento é pagamento da sobrevivência. Esse é o momento atual? Na realidade, é importante despontar, quer dizer, o crescimento desse endividamento das famílias, com dívida, é um crescimento, conforme os dados mostram, nós estamos falando de um ano, de 44% para 53%, é um crescimento muito acelerado, O que está por detrás desse aumento de endividamento? Na verdade, são dois fatores. Por um lado, embora tenha uma melhoria mais recente na taxa de ocupação da economia, redução no desemprego, a renda das famílias ela está estagnada, não está crescendo. Então, em parte, as famílias estão procurando compensar a sua perda de renda
né, para manter o seu poder de consumo, se endividando. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é o fato de que os juros, como o Banco Central, em função da política anti-inflacionária, aumentou, né? Viemos uma taxa de inflação que estava lá até o início de 2001 em 2%, né? Chegou a 13,75%, isso impacta, né, fortemente no custo da dívida das pessoas que se endividaram, né? Então, tem uma parte também que é o próprio peso do pagamento dos juros, né, sobre o endividamento da família. Por isso que ela cresceu tão fortemente. Não é só endividamento puro no sentido de consumo, né? É também o fato de que os juros estão afetando diretamente essas dívidas. E só para citar mais um fato, é importante destacar, daí a importância, né, de se implementar um programa de reestruturação de dívidas, é que o consumo das famílias, em termos dos gastos da economia, ele responde a mais de 50% do crescimento do PIB. Então, a retomada do consumo das famílias é absolutamente fundamental para restabelecer minimamente, né, as condições de que a economia brasileira possa voltar a crescer de forma relativamente sustentável. Então, eu lanço a pergunta seguinte, que é a questão digamos assim, da influência da política de juros do Banco Central nessa questão do endividamento, mas também na dívida pública, e eu vou pedir ao Daniel para colocar uma outra arte que a gente tem, que também são dados do Banco Central, que é exatamente a questão dos juros da dívida interna. Quando o Banco Central aumenta os juros, né, a taxa Selic, a dívida do governo aumenta, porque ela em geral, né, ela é financiada pelos juros, né? O governo pega dinheiro emprestado e ele paga os juros. E aí a gente tem aqui os juros nominais da dívida interna do Banco Central passaram em um ano, da dívida interna do governo, né, do governo federal como um todo, passaram de 3,91%, quase 4% em setembro de 2021, para 5,97%, quase 6%, quase 2 pontos percentuais, o que é muito, para setembro desse ano. Então, eu queria que você comentasse esses dados, juntando também com essa questão das famílias e com a questão do consumo das famílias como motor de desenvolvimento rápido da economia. Essa é outra encruzilhada, né, que a gente enfrenta, né, porque, na realidade, a retomada do crescimento, ela requer um conjunto, né, de iniciativas, né? Um é resolver o problema do endividamento das famílias, estabelecer minimamente condições que as famílias possam voltar ao consumo. A outra é a capacidade do Estado ter alguma capacidade de fazer uma política de investimento na economia, né? E nesse sentido, né, o que a gente observa é esse crescimento bastante significativo. Também estão falando em um ano crescer o peso dos juros da dívida, o pagamento de juros da dívida em relação ao PIB, né, crescendo de 3,9% para praticamente 6% em apenas um ano. É um crescimento muito, muito expressivo, né? E, na realidade, esse crescimento ele se deve a dois fatores, né? Um primeiro fator é o fato de que a própria, conforme já foi mencionado, a própria política de juros, uma política de juros bastante agressiva por parte do Banco Central, isso afeta o custo da dívida. Mas tem um outro fator combinado também nisso aí. Na realidade, o que se observa também é que a dívida brasileira, a dívida pública brasileira, ela tem uma certa deformidade. Qual é essa deformidade da dívida pública brasileira? Uma parte dessa dívida ela é indexada à própria taxa Selic, né? O que significa que quando o governo o Banco Central eleva a taxa de Selic, a remuneração desses títulos aumenta. Por que é uma deformidade? Porque esse é um tipo de título que só existe no Brasil, que a gente chama de uma jabuticaba brasileira. Uma coisa que veio da alta inflação, permaneceu, né? A gente ainda não se livrou da indexação financeira. Você tem uma ideia, né? E particularmente em momentos que a economia brasileira está instável, né? Os financiadores da dívida, eles, para não exigem um prêmio de risco, né, na emissão de dívida pública em termos de taxa de juros elevada, e o Tesouro Nacional acaba, para não pagar esse prêmio de risco elevado, ele acaba emitindo mais
títulos de dívida indexada à Selic, as chamadas LFTs. Essas LFTs atualmente respondem por 39% do total da dívida brasileira. Contra os títulos pré-fixados, são aqueles que, quando você emite, você já estabelece a priori a taxa de juros, que é a forma saudável de emitir dívida pública, ele responde, em setembro, agora, apenas 29,4% contra 39% indexado à Selic. Então, isso é uma desigualdade grande. Duas coisas. Primeiro, eu queria perguntar se, quando os juros sobem, a dívida sobe imediatamente, né? Inclusive a dívida das pessoas físicas, né? E a dívida pública também. Agora, quando os juros caem, as dívidas não caem automaticamente como é a subida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e explicasse como é que se pode modificar ou se é possível mexer nesse processo. E a segunda é que eu juro para o senhor que eu fico indignada quando vocês economistas falam que a jabuticaba brasileira, jabuticaba é uma fruta tão boa, né? É apenas para a gente descontrair um pouquinho. É uma grande fruta brasileira e a gente coloca como coisas ruins, né? Coisas ruins na economia são a jabuticaba brasileira. Mas tudo bem, é só para a gente brincar aqui um pouquinho por essa questão das invenções brasileiras que não dão certo na economia. Então, só para, aproveitando a sua brincadeira, eu gosto muito de jabuticaba, tá? Na realidade, ele não tem um tom pejorativo, essa brincadeira. Na realidade, é para dizer o seguinte, dizem, não sei se é verdade, que só onde se planta e tem jabuticaba é apenas no Brasil, né? Então, quando a gente diz que é uma jabuticaba, é algo que só existe no Brasil. Pode ser uma coisa boa, né? Nesse caso, é uma coisa ruim, né? Mas poderia ser uma coisa boa, só nesse sentido que é a questão. A sua pergunta qual é mesmo, Antônia? Não, essa questão da subida dos juros, né, do aumento dos juros, a gente tem aí já quase um ano de juros subindo, na verdade, 10 meses, mas vai continuar. Então, subir o juro é muito rápido, aumenta a dívida, baixar juro e reduzir dívida aí é uma coisa muito complexa. Até esse juro que sobe, né, e que tem um reflexo imediato na dívida, começar a baixar, como é que a gente faz para mexer nesse processo aí? É possível? Assim, veja bem, o impacto de uma redução de juros sobre a dívida pública, sobre essa parte indexada à Selic, é imediato, né? Então, da mesma forma que uma elevação da taxa de juros tem impacto, né, de crescimento do custo da dívida, uma redução da taxa Selic tem um impacto positivo. Isso aí é líquido e certo. A questão toda, na realidade, é que a taxa Selic, ela é a chamada taxa básica de juros da economia. É a taxa que é definida pelo Banco Central na sua política monetária, né? A chamada taxa de curto prazo. Em cima dessa taxa de curto prazo é que você define as outras taxas. E essas outras taxas embutem um determinado prêmio de risco, né? Que são, por exemplo, as taxas cobradas nos empréstimos bancários, né, na emissão de dívida privada no mercado de capitais, né? Então, o que acontece? O que acontece é que, na realidade, existe, de fato, uma assimetria, tá, na política de juros de empréstimo dos bancos. Qual é essa política? No momento que a taxa de juros se eleva, né, os bancos, nas suas operações ativas, nos seus empréstimos, eles incorporam essa elevação de taxa de juros dos seus empréstimos. Então, se aproveitam dessa política de juros. No momento que a taxa de juros reduz, né, o que acontece é que o Banco Central, os bancos, reduzem mais lentamente as taxas que ele cobra nos seus empréstimos, né? Então, ele se aproveita dessa situação que os juros tá caindo. Embora os juros caia, a redução na taxa de empréstimo em relação na taxa de captação do título que ele está emitindo, por exemplo, uma CDB, né, é muito mais lenta na taxa de empréstimo do que o que ele está pagando na CDB. Então, ele mantém um spread elevado mesmo com a taxa de juros reduzindo. Moral da história,
chova ou faça sol, os bancos estão sempre ganhando no Brasil. Professor, a gente até tinha uma outra arte que eu queria mostrar aqui. Vou pedir o nosso diretor para colocar rapidinho, que é exatamente essa questão da dívida bruta, né, do governo federal, que teve um crescimento muito grande de fevereiro de 2020, que também a gente pegou para 2021, com quase 14 pontos percentuais de aumento. E a gente tem aqui todos aqueles recursos que foram aplicados no combate à pandemia da Covid-19 e uma queda para fevereiro desse ano. O que significa isso aqui? A gente pode dizer que a gente está numa queda da dívida bruta ou não é nada disso? A gente vai ver o que realmente vai acontecer aí para frente. Não, são dados, né? São dados e assim, esse ano, sem dúvida, quer dizer, claro que em 2020, né, você teve um conjunto de gastos emergenciais, houve um crescimento forte da dívida bruta do governo, mas a gente observa, de fato, que de 2021 para 2022 e ao longo também aqui do próprio ano, não só de fevereiro, mas vai fechar, né, com um nível de dívida bem mais baixo do que do ano anterior, por uma série de razões, né? Uma das razões é que é o próprio crescimento da economia brasileira. Bem ou mal, né, você teve um crescimento, né, ainda não se sabe direito, ainda não se fechou direito o dado de 2022, já teve um crescimento aí, de 2,5%, ainda não se sabe direito, né, em 2022. Né? Então, o próprio crescimento econômico, o crescimento do PIB nominal, né, ele impacta positivamente sobre a dívida. Teve outros fatores também. Desculpa, tá. Eu queria jogar um pouquinho para frente, a gente está nessa encruzilhada que o senhor já narrou alguns aspectos dela, então quais os caminhos que vocês indicam, são vários economistas nesse livro que vocês indicam como meio de saída dessa encruzilhada. A gente tem o problema grave da concentração de renda e portanto, má distribuição de renda, né? Como é que vocês tratam essa questão? Que talvez esse seja o ponto principal, né? O empobrecimento da população mais pobre e a concentração de renda nessa minúscula faixa aí de 1% da população mais rica, ficando cada dia mais rica e os pobres cada dia mais pobres. Veja bem, não tem passe de mágica, né? Então, a economia brasileira, ela está em frangalhos, né? Foi muito mal gerida nos últimos anos, né? A situação, conforme falei, estamos numa economia estagnada, com aumento da pobreza, da desigualdade, as políticas sociais, né, totalmente desmanteladas, a política de educação no Brasil foi absolutamente caótica, né? Então, assim, você tem demandas muito grandes, eu acho que não se pode esperar, né, por milagre que se resolva rapidamente todos esses problemas. O governo vai ter que estabelecer algumas prioridades, né, para atacar. Ele já está, por exemplo, enfrentando vai implementar um programa, né, que ele chama de Desenrola Brasil, que é um programa de renegociação de dívidas, particularmente para a população de baixa renda, no qual ele vai criar um fundo, vai injetar recursos do Tesouro, fazendo um fundo garantidor. O que funciona o fundo garantidor? Você renegocia a dívida, estabelece condições de prazos e taxa de juros mais baixas, se houver inadimplência, o fundo cobre. Então, você dá garantia para esse aspecto. Então, eu acho que tem algumas iniciativas, né? Tem o programa Minha Casa Minha Vida para baixa renda, tem algumas medidas que não vão ser medidas, né, de grande impacto, né, mas que são medidas que poderão atenuar esse quadro de crise econômica e social que nós estamos vivendo. Reforma tributária é uma medida, é um processo longo, mas é uma medida que precisa ser feita de imediato? Olha, você tinha falado lá no início, né, das reformas, né, da reforma trabalhista, do teto de gastos. A mãe de todas as reformas é a reforma tributária. Essa é a mais importante de todas e não foi tocada até o momento, né? Então, sem dúvida, nós temos um enorme desafio de fazermos uma reforma tributária. O Brasil tem uma miríade de impostos, né? A questão da simplificação, tem a questão de que
os impostos incidem mais sobre a pessoa jurídica do que sobre a pessoa física, que é uma distorção, né? Tem a questão da regressividade, né? Da estrutura tributária, os que ganham, os muito ricos, né, os 1% mais ricos, pagam relativamente menos imposto do que os demais, que é uma total aberração, né? Então, você tem que realmente colocar na mesa uma reforma tributária que combine, né, a questão de restabelecimento da competitividade das empresas brasileiras com a questão da progressividade, né, no sentido de que aqueles que ganham mais, particularmente a pessoa física, pague mais relativamente do que os demais. Isso é absolutamente premente, né, para ser feito. Imposto sobre grandes fortunas e imposto sobre lucros, distribuição de lucros e dividendos, para a gente fechar aqui, são importantes do ponto de vista econômico ou apenas do ponto de vista de sinalização social? Olha, eu acho que as duas coisas, né? As duas coisas. Né? Juros e lucros e dividendos é algo que só tem 2 países do mundo que isenta isso, né? Então, até o próprio governo Bolsonaro já numa eventualidade de ter sido reeleito, já teria dito, né, que iria taxar. Ficou 4 anos sem mexer nisso, mas disse que iria mexer, né? Então, acho que é absolutamente necessário, né? Mas eu acho que também, dadas as magnitudes das necessidades de financiamento, né, que nós temos na economia brasileira, um imposto sobre a riqueza muito bem calibrado, muito bem pensado, também seria bem-vindo. Professor Luiz Fernando, eu quero agradecer muito a sua presença aqui na Agenda Econômica. O nosso tempo encerrou. Muito obrigado, foi um prazer poder discutir aqui os rumos da economia brasileira com vocês. Muito obrigada mais uma vez e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Para rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e já se inscreva lá, que a gente tem muita programação interessante. Até a próxima Agenda Econômica.